Olá, meu nome é Rogério Faria Tavares, eu sou jornalista, residente em Belo Horizonte e atualmente presido a Academia Mineira de Letras, uma instituição fundada em 1909 em Juiz de Fora, na Zona da Mata, para promover a língua portuguesa e a literatura. A academia, ao longo de toda a sua existência, foi fiel aos sonhos e projetos de seus idealizadores, mantendo sempre aberto ao público o seu auditório à Rua da Bahia, oferecendo gratuitamente uma programação relevante, atual, variada. Desde março do ano passado, desde março de 2020, fomos obrigados pela pandemia a transportar toda a nossa programação para as redes sociais. E de lá para cá, postamos toda semana no nosso canal exclusivo no YouTube uma aula inédita e exclusiva, uma conversa, uma entrevista, uma conferência, para que o nosso público possa continuar usufruindo da nossa programação cultural. Hoje, com muita honra, com muito orgulho, tenho a alegria e o prazer de entrevistar Maria Estela Kubitschek Lopes, filha do acadêmico Juscelino Kubitschek, que, para grande orgulho da nossa instituição, integrou os quadros da Academia Mineira de Letras, Casa de Alfonso de Guimarães e de Henriqueta Lisboa e também Casa de JK. Maristela, é uma alegria imensa conversar com você. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço essa honra, esse privilégio, essa emoção. Quer dizer, eu acho que a maior emoção foi realmente... vocês me fizeram reviver tempos maravilhosos da minha vida. E um dos mais positivos dele foi exatamente ir a Minas com o papai para receber o título de acadêmico da Academia Mineira de Letras. Eu acho que dos títulos que ele recebeu, foi o que ele ficou mais feliz. Que ele foi um homem das letras. Ele disse, você conhece a história, papai aprendeu a ler e escrever com a vovó Júlia, que era professora, mas ela ensinou a ler, mas não a ser apaixonado pela leitura e pela literatura. E ele, então, qualquer livro para ele era uma atração. Papai era uma pessoa assim. Ele transmitiu, inclusive, isso para nós. E ele, no dia que ele foi eleito para a academia, ele disse, olha, para mim, é um dia mais feliz, talvez, do que o dia que eu fui eleito presidente da República. Porque eu nunca sonhei e nunca trabalhei para ser, mas sempre desejei ser da academia. Então, quando o papai foi eleito para a Academia Mineira de Letras, há exatos 45 anos atrás, né? Ele ficou tão feliz, que ele fez questão de levar a família inteira. Ele não admitia que nós não estivéssemos presentes. Mas não era eu e Márcia, meu marido, o Rodrigo, e mais o marido de Márcia, não. Os netos também. E o papai, mas as crianças são pequenas. Não, tem que levar todo mundo, porque isso é uma vez na vida, é um sonho, é mais importante da minha vida, hoje em dia é isso. Então, realmente, você pode ter certeza que você não só fez o acadêmico mais feliz, vocês estiveram aí em Minas, na Academia Mineira de Letras, o acadêmico mais feliz de pertencer a essa academia, e a família também mais honrada e feliz. E para as crianças foi uma novidade. Ontem mesmo eu estava falando com meu filho, que eu ia dar essa entrevista, e ele disse, mamãe, eu me lembro. Só que nós éramos crianças, e os discursos eram longos, muito longos. Eu falei, lógico, né, José, discurso de acadêmico, perfeito, maravilhoso, um português excelente. Pois é, mas era um pouquinho comprido demais, a gente e depois ir para o coquetel. Eles nem tinham idade para coquetel, mas sabe o que é? Criança, acha que vai lá, fala 3 palavras, mas realmente depois eles entenderam na vida, foram crescendo e ficaram muito honrados. Não é que eles não tenham ficado honrados, não. Eles entenderam a importância, claro, que era ser da academia. Olha, Juscelino Kubitschek foi o terceiro sucessor da cadeira de número 34, que tem como patrono Tomás Antônio Gonzaga. A cadeira foi fundada por Mendes de Oliveira e depois foi ocupada por Noraldino Lima e Nilo Aparecida Pinto. Depois veio JK, não é? Que foi sucedido por Afonso Arinos de Melo Franco. Então, é uma cadeira agregadora, plural, não é? Que prestigia
à inteligência brasileira e, sobretudo, à inteligência de Minas Gerais. Agora, Maristela, nós vamos aproveitar também esse momento para que você conte para o nosso público, para que você partilhe com o nosso público um pouquinho da sua história, que é muito rica, que é muito bonita, que é uma história exemplar para os brasileiros, não é? E nós vamos, naturalmente, fazer com que o público acompanhe como a sua história, afinal, acaba participando da história de JK. Você é do norte de Minas, não é? Filha de Judite e Oswaldo, e chegou à família Kubitschek por volta aí de 5 anos, mais ou menos. Como é que foi isso, Maristela? Eu sei que você já falou isso em várias entrevistas, mas para o nosso público entender melhor a sua trajetória, como é que foram esses anos iniciais e a sua chegada à família Kubitschek? Olha, eu vou te contar. Se papai teve uma trilhou uma vida feliz, eu fui abençoada pela minha trilha, porque eu tive minha família biológica maravilhosa. Minha mãe era uma professora de escola pública de Montes Claros, meu pai era da Polícia de Minas, Oswaldo Mata, e por um acaso daqueles da vida, que a vida une as pessoas, né? Meu pai era militar, Oswaldo Mata, de carreira. Na época da Revolução de 30, ele foi servir, defender Minas Gerais, né? Claro. E papai, que não era militar, ele se voluntariou como médico e foi também para o fronte. E lá eles se conheceram. Ele conheceu não meu pai, ele conheceu o cunhado do meu pai, Armando Mata, que havia adotado uma das minhas irmãs. Mas isso foi depois. Isso veio depois. Desculpa, eu estou confundindo um pouco. Mas eles se conheceram e continuaram amigos. E procuravam, quando o Armando ia a Belo Horizonte, ele procurava papai, porque a vida de militar mineiro, cada dia estava num lugar, né? Isso. E papai, quando foi designado para ir a Belo Horizonte, eu não sei qual era a função dele em Belo Horizonte, mas era através também do serviço militar, do militar que ele pertencia, da Polícia de Minas, ele tinha uma honra enorme. E papai tinha um orgulho, porque ele recebeu. Ele tinha, lá no memorial, a gente valoriza muito, eu não sei se você conhece o memorial. Conheço, é lindo, claro. Pois é, mas valorizou muito esse lado da seriedade do mineiro, da polícia mineira, dos mineiros. O comportamento mineiro é um comportamento à parte, né? Modéstia à parte, nossa, né? O mineiro, ele é mais tímido, mas ele, ao mesmo tempo, ele reverencia todas as pessoas. Isso. E papai, então, encontrou com o Armando, e eles conversando, papai comentou com ele que tinha muita vontade de ter uma outra filha, ou de ter outro filho, uma filha, porque Márcia era sozinha, mamãe podia ter mais filhos. Eu, nessa época, tinha ido com a minha família, Oswaldo estava em Belo Horizonte, exatamente visitando o Armando, e ele disse, olha, eu estou aqui com o meu cunhado, que tem vários filhos, e ele tem maior dificuldade, quem sabe tem uma que é mais ou menos da idade da Márcia, ela poderia passar uns tempos brincando com a Márcia, até a Márcia se acostumar. E nessa brincadeira eu brinquei a vida inteira e fiquei. Foi para passar uns tempos e ficou. Fiquei, exatamente. Fui para passar uns tempos. E como é que foi a sua mudança, Maristela, de Montes Claros para Belo Horizonte? Como é que você sentiu aquela mudança? Você já falou que, em algumas entrevistas, que Belo Horizonte, chegar a Belo Horizonte para você naquele momento, foi como chegar assim, a Paris, a uma cidade muito grande. A mudança Exatamente. Foi muito importante? Foi muito importante, porque eu era muito pequena, mas eu sempre fui muito curiosa. Então, eu estava descobrindo um mundo diferente ali. Belo Horizonte era capital, uma cidade enorme. Eu vim de Montes Claros. A casa do meu avô, por exemplo, onde a gente passava a maior parte do tempo lá em Montes Claros, era uma casa com rua de terra. Tinha um pasto em frente. Eu ficava sentado na cerca do pasto para poder ver o gado. Quer dizer, a minha vida era bem interiorana, e bem de uma época que eu já acho que nem no interior a gente encontra mais.
E tinha aquela indolência das pessoas conversar, mas não podia conversar muito com qualquer um. Eu tinha uma vizinha que era muito simpática, uma outra que já ficava meio com inveja da minha amizade com a outra, sabe aquele negócio? Mas sem nenhuma conotação de briga nem nada. E quando me perguntaram, papai, mamãe falou, olha, você hoje vai conhecer uma menina que é sozinha, você vai passar uns tempos com ela. Na minha cabeça, o que são os tempos? Eu não sabia o que são os tempos. Papai, não, minha filha, você fica lá uma temporada com ela, depois a gente vai te buscar. Só que, como eu disse, minha temporada virou a vida. Porque quando eu cheguei, a química com a Márcia foi muito grande. Ela precisava... Não, e aí eles me explicaram que eu ia fazer companhia a uma menina que não tinha nenhum irmão, não tinha com quem brincar. Isso também na minha cabeça foi difícil de entender, na cabeça de uma menina de 5 anos, cercada de irmãos e de amigos e de primos, em Montes Claros, e eu ficava imaginando, como é que pode ser uma pessoa sozinha? E a Márcia, pelo seu lado, também não entendia como é que ela ia enfrentar uma outra que tinha família, mas ambas éramos pequenas, né? Então, foi assim um negócio, bom, eu fui com a missão na minha cabeça de que eu ia fazer companhia a uma menina que era sozinha. E a Márcia, na cabeça dela, depois a gente conversou muito sobre isso, ela ia conhecer uma menina que tinha irmãos e que a gente ia poder trocar as ideias, trocar como é que era ter irmão, como é que era não ter irmão. Só que foi muito diferente disso. Nós nos olhamos uma para a outra, ninguém precisou nos apresentar, nós nos demos as mãos e saímos para brincar. E brincamos juntos a vida inteira. Que beleza. A vida inteira. Que beleza. Maristela, aproveitando aí essa oportunidade em que você cita a Márcia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre 4 mulheres que foram muito fortes e muito importantes na sua trajetória. Primeiro, Júlia Kubitschek, mãe de JK. Depois, Judite e Sara. E, finalmente, Márcia. Eu queria, então, começar por Dona Júlia Kubitschek, que era uma mulher forte, importantíssima na formação de Juscelino e também na formação de seus netos. Vovó era uma figura de uma personalidade fortíssima, né? Ela teve também uma educação muito séria e deu uma educação muito rígida a papai, mas ela era de uma geração em que demonstrar carinho e amor assim, muito aberto, a mulher não costumava fazer isso. Ainda mais que ela ficou viúva muito cedo, então ela tinha que impor uma postura para não entrar numa promiscuidade, não é que ela ia ser promíscua, mas para não... A conotação de uma mulher viúva, jovem, com 2 filhos, como é que ia ser isso? Então, ela tinha isso como um comportamento de vida e como uma educação que ela recebeu, a velha mestra Júlia, né? E, com isso, ela educou o papai Tchananá muito bem. E ela ela não era uma pessoa muito extrovertida, talvez até por temperamento, lógico, mas por esse comportamento que ela resolveu ter. Isso até papai presidente da República. A vovó era... E papai era engraçado, porque papai, cada vez que ia para Belo Horizonte, ele ia visitar a vovó, né? E chegava lá, ela não estava acostumada a receber beijo e abraço. Isso que eu estou falando, que eu estou com saudade agora. E papai era uma pessoa mais passiva, gostava de beijo. E aí ele chegava, beijava a vovó, beijava no rosto, ela limpava o beijo. Aí eu disse, não adianta você limpar, a senhora limpar, porque eu vou dar outro beijo. Entendeu? Era uma relação assim, mas o sorriso dela, a gente via que ela está até gostando que ele desse mais outro beijo para ela poder ter a desculpa de limpar. Claro. E uma admiração pelos filhos, tanto pela Tchananá, que foi uma mulher maravilhosa, casada com o tio Júlio também, uma figura seríssima. Papai, inclusive, dizia que tio Júlio era o último homem bom do mundo. E ele era muito bom. Tio Júlio era uma figura maravilhosa. E aí papai conheceu a minha mãe, Sara, eu não sei bem através de quem foi, se foi da família da mamãe ou da... Foi da família da mamãe, Negrão de Lima, que era uma família, até hoje é uma família conhecida, né? Família Negrão de Lima, sim. Vários políticos Negrão de Lima e tal. E começou a namorar papai, e como é que foi o negócio? E papai se encantou.
Uma mamãe conhecia a fama de papai, ser uma pessoa que gostava de serenata, música, mulheres, lógico, ele era jovem, então, e a mamãe naquela educação muito rígida, e quando o papai pediu casamento, mas a mamãe se apaixonou por ele, e ela não podia, a mulher não podia expressar muito a paixão, podia sentir, mas expressar muito não, e o temperamento dela, então, destruía mais ainda, mas ela era absolutamente dedicada à família dela, a família, vamos dizer, vovó Luizinha, os irmãos e tudo, de origem, a papai, mamãe largava tudo para o papai, tudo. A papai ela não dizia não, mas ela também, muitas vezes, ela chamava até a atenção de papai, olha, Cecília, não vai por aí não, essa pessoa aí não é muito confiável, porque ela tinha muito bom senso. Ela era das poucas pessoas que podia falar com ele certas coisas, né? Porque se vem um político e fala, olha, você cuidado aqui com esse, a interpretação até podia ser diferente, podia ser de ciúme, achar que ele estava com ciúme ou qualquer coisa, mas a mamãe não. A mamãe ela era muito positiva, mas também quando tinha que defender os amigos, sai de perto, ninguém defendia melhor do que ela. E para nós, para Márcia e para mim, ela foi uma super mãe, atenta. E uma coisa que é lindo nos dois, que eu não fui adotada logo, eu fui para passar uns tempos, né? Sim. Esses tempos duraram, mas ela dizia para nós, olha, nas posições de papai como governador e presidente da República, vocês estão vivendo um momento de uma circunstância na vida de vocês. Não pensem que vocês são rainhas, princesas e diferentes, não, vocês são iguaizinhas às outras. A única diferença é que seu pai ocupa uma posição que é única, mas que não é pela vida inteira. Então, pé no chão, que é o que eu acho que muita gente precisa ter, sabia? Claro, com certeza. Muita gente precisava de aprender isso hoje em dia. Com certeza. Pé no chão é muito importante, porque as coisas passam. Cada minuto que você vive, você tem que aproveitar da melhor forma. E isso a mamãe, além da educação formal, de sentar à mesa, ela tinha uma preocupação que a gente aprendesse francês, por exemplo, porque não existia a língua, o inglês era uma língua ainda não tão comercial, vamos dizer, internacionalmente, mas o francês era a língua de educação, ela foi educada na escola de Santa Maria, em Belo Horizonte, então era tudo em francês, então ela nos achou uma governanta para nós, francesa, isso desde Minas Gerais. Depois nós tivemos várias outras. A última eu sou amiga até dos netos hoje em dia. Beleza. As governantas, elas tinham a função de... Alô? Estou te ouvindo bem. Tá. Ela tinha a função de nos ensinar o francês, mas a primeira função era nos acompanhar. Nós não podíamos sair sozinhos de jeito nenhum. Porque a mamãe queria uma pessoa de um nível... Porque não tinha babá, né? Quer dizer, naquela época não tinha muita babá. Tinha aquelas pessoas que eram maravilhosas, ficavam a vida inteira na família, mas faziam outras coisas também. A gente precisava de alguém com atenção o tempo todo. Então, ela, além de nos chamar na hora da refeição, não sei o quê, ela nos educava também na postura, no francês, em todas as coisas. Gente, o que eu aprendi sobre a Europa, sem nunca ter ido à Europa, sabe? A gente viajava, e ela gostava muito de ler. A primeira, a segunda, eu tive 4 governantas, todas elas eram muito instruídas. E foi uma oportunidade para todas também, que eram todas jovens, né? Que beleza. Algumas surgiram, assim, eu não sei como é que foi, através do consulado, não sei, mas a mãe ficava procurando, né? Muito bom. Nós estamos falando de mulheres interessantes e que tiveram impacto na sua trajetória, né? Essas governantas também tiveram impacto importante. Muito. Quer dizer, as minhas mães, certamente. Isso, vamos falar de Judite e de Márcia agora. Judite, você falou de Sara e Judite. Comenta sobre sua mãe biológica. Minha mãe biológica era uma pessoa também fantástica, de um caráter, de um amor. Quer dizer, ela se dedicava a meu pai, Oswaldo, que viajava, eu brincava com ela até, ele viajava como capitão, como militar da Polícia de Minas, ele era
especializado em instalar telegrafia. Sim. Foi também uma das coisas que fez muito ele ter muita, vamos dizer, união com o papai, porque o papai também foi radiotelegrafista, né? Então os dois tinham um assunto muito próximo. E a mamãe ficava muito sozinha, porque Minas Gerais não tinha facilidade de condução. Claro. Ele saía de Montes Claros e ia fazer as instalações de radiotelegrafia para os militares, nos postos militares. E, às vezes, passava um ano fora de casa. Eu brincava até que ele, quando ele chegava em Montes Claros, ele batizava um filho e fazia outro. Com isso, minha mãe engravidou 15 vezes. Não todos vingaram, mas 11 filhos ela teve que vingaram. Uhum. A primeira a ser adotada foi exatamente a filha desse amigo dele, Armando Mato. Sim. E foi através dessa minha irmã que o Armando, comentando com o papai, disse: olha, eu tenho essa família, Judy, eles estão até aqui passando o Natal aqui em Belo Horizonte, trouxeram a família, eles têm uma filha mais ou menos da idade da Márcia, e você não quer mandar a magistério para São José? Eu fui. A minha relação com a Márcia, eu acho que eu fui mais irmã da Márcia do que qualquer irmã possa ser. Uhum. Porque nós tínhamos uma parceria, uma cumplicidade, e éramos de temperamento completamente diferentes. Por exemplo, a Márcia era intelectual, adorava ler, lia o dia inteiro. Teve um problema de saúde que ainda mais uma razão para ela ler mais. Eu era assanhada, eu gostava de subir em árvore, chupar manga, caía da árvore. Então, eram dois temperamentos completamente diferentes. Mas você sabe que foi perfeito? Com ela, eu aprendi a me concentrar na leitura, fazendo companhia para ela quando ela estava doente, e ela comigo, ela aprendeu as brincadeiras. Então, nós tínhamos essa parceria maravilhosa. A perda da Márcia, acho que foi, talvez, das coisas mais difíceis para mim. Mais difíceis. Agora, é lógico que minhas mães e meus pais também entrou nessa história, porque eles foram os responsáveis por isso tudo, né? Por esse encontro tão bonito, tão fraterno. Então, é isso. A minha avó Júlia era aquela mulher rígida. A minha mãe, Sara, também de uma educação muito rígida, escola... Escola de Belo Horizonte, meu Deus. Santa Maria, escola de freira, toda rígida também, mas mais aberta por temperamento e por herança de família. Estou falando das mulheres da minha vida, né? Claro. E aí entra a Márcia. Isso. Que é minha paixão. Hoje em dia eu tenho outras mulheres maravilhosas na minha vida. Que bom. Eu tenho duas filhas que são únicas. A mais velha chama-se Jussara. Por quê? Claro. União de Juscelina e Sara. Que bonito. É uma paixão. E tem o João César, que também tem uma razão específica, que é o nome do meu avô, pai de papai. Sei, claro. E a outra, a caçula Marta Maria, que tem o nome de uma irmã do meu marido que faleceu quando meu sogro estava construindo a rodovia em Minas. Ele era engenheiro. Sim. Naquela época. Ele tinha perdido uma criança. E aí, essa menina chamava Marta Maria, então, homenagem a ele, pôs o nome de Marta Maria. Porque o mineiro adora homenagear. A gente adora homenagem. É isso não mesmo. É? Adora. Não é nem homenagem do sobrenome. Porque a homenagem do sobrenome existe, mas a homenagem do nome, eu acho muito importante, né? É isso aí. A do sobrenome é uma responsabilidade enorme. Maristela, falamos das mulheres, agora é inevitável que a gente fale muito sobre o nosso querido JK. Que lembranças você tem do seu tempo aqui com Juscelino no governo do Estado? Você tem memórias desse tempo? Que tipo de memórias você tem desse período? As memórias que eu tenho de papai são tantas, e do período, apesar de Minas Gerais, no governo de Minas. Vamos começar em Minas para depois ir para o Catete. E depois ir para o Catete. Ele também trabalhou Minas a beça, né? Eu sei, Foi um governo também. Ele
Por temperamento e por hábito, já dormia pouco, papai, porque, né, ele como médico e tinha que trabalhar, ele dormia muito poucas horas, então ele se acostumou a isso, e ele não sentia nenhuma preocupação em ter que dormir. Então ele trabalhava 24, vamos dizer, 14 horas seguidas, nunca deixou de dar atenção à mamãe, que era a companheira dele, que fazia os programas com ele, servia os almoços, recebia os políticos, mas, sobretudo, a nós. Ele fazia questão de nos chamar para conversar, para saber o que a gente estava fazendo, o que a gente estava pensando. Tinha umas coisas engraçadas, por exemplo, quando ele era governador de Minas, eu comecei a aprender a tocar piano. E o piano ficava na varanda do Palácio da Liberdade. E tinha a sala de jantar ali do lado, que era onde ele recebia os políticos e tal. E eu ficava lá no piano, do ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, aquele negócio de quem está treinando piano. Ele fazia uma certa cerimônia, mas de vez em quando ele ia lá e disse, minha filha, será que você pode deixar para tocar piano depois? Porque eu preciso trabalhar um pouquinho. Mas isso, com uma gentileza, em momento algum, brigando conosco. Mais tarde também, isso eu estou falando para contar a atenção dele em relação às filhas, quer dizer, o cuidado que ele tinha com as mulheres, né, e sobretudo com as filhas. Nós saímos já mais velhos, a gente saía sempre acompanhado, ele não dormia enquanto a gente não chegasse. Olha. Nunca dormiu. Mamãe, lógico, essa nem dormia, mas ele ficava acordado esperando. Uhum. Não é bonito isso? Quer dizer, isso é carinho, isso é amor. Claro. Atenção, claro. Atenção, que eu acho que a gente tem que cultivar cada vez mais isso. É o gesto de atenção. Ou então ele deixava assim, não, ele falava, quando ele disse, se você chegar no quarto, tá lá para me dar um beijo, quer dizer, a gente podia interromper o sono dele para dar um beijo nele. Então, claro. Ele era muito amoroso com as filhas. E com as mulheres, as irmãs da mamãe, vovó Luizinha, ele tinha paixão, vovó Luizinha, né? Eu já falei da vovó Júlia, agora eu vou falar da vovó Luizinha, mãe da mamãe. Claro. Ele, papai, era muito, vamos dizer, ele tinha uma admiração pela vovó Luizinha, que ficou viúva cedo. Ela não ficou viúva cedo, não. Ela ficou cedo viúva, mas antes de ficar viúva, o que aconteceu? Ela tinha um namorado que o pai dela não gostava muito, né? Que imagina naquela época. Claro. Apaixonada por ele. Mas ele tinha um irmão gêmeo, o irmão gêmeo era meio pilantra e eram iguaizinhos. Então, ele achava que ela namorava o outro. Olha só. Então proibia ela de namorar. E naquela época as meninas namoravam muito pela janela, né? Ficavam na janela, igual o Januário na janela, aquela música. Você está me ouvindo? Parou aí? Ouvindo bem. Aí, agora eu cortei meu pensamento aqui, peraí. A sua avó, então, namorava pela janela. As moças daquela época namoravam pela janela. Mas tinha um candidato, aquele negócio, casamento meio... não, você vai casar com o filho casa com seu filho com o filho do vizinho? Claro. Mas que eu não achava a menor graça nele. Mas tudo bem. Mas um dia passou esse, e ela falou, é com ele que eu vou casar. Mas o pai dela achou que ela ia casar com o outro, com o que não servia, que era o gêmeo. Mas, olha, ela tantas vezes que ela acabou... Sabe o que ela falou? Tá bom. Então, não caso com ele. Naquela época você podia casar sem permissão dos pais, né? Ainda mais uma garota. O primeiro que entrar aqui e me pedir em casamento, eu aceito. Entrou uma pessoa, amigo do pai dela, com 45 anos, ela tinha 18. Ele tinha 5 filhos. Eram 5? Não, mais. Ele tinha 10 filhos. Viúvo. E pediu em casamento. Tinha filho, bebê. A mulher morreu, tinha filho pequeno. Que queria. Ia pedir em casamento. Aí o pai dela ficou assustado disso, mas ela aceitou. Você acredita que ela criou todos os filhos dele, ainda tem mais 5 com ele? Impressionante, Maristela. Não é uma coisa fantástica? É literatura. Impressionante. E ela era uma pessoa, assim, alegre, simpática, gostava de
Tanto que ela foi das primeiras da família que mudou para o Rio de Janeiro. Olha. Entendeu? Ficou viúva cedo dele, lógico, porque ela era muito mais moça do que ele. Veio aqui para o Rio e ficou aqui e foi trazendo a família aos poucos. Olha só. Aí, quando o papai foi eleito presidente, ela já estava aqui, ela não precisou vir aqui para cá. Ela recebeu vocês. Ela recebeu, nos recebeu com muito carinho. Você se lembra da campanha de Juscelino para presidente? Lembro. De que você se lembra mais desse tempo? Desse tempo que eu me lembro mais, eu vou te dizer, é da preocupação que a gente tinha, que as pessoas chegavam e falavam para papai, ah, o senhor já está eleito. Não, porque o senhor já está eleito, porque o senhor já está eleito. E nós puxávamos, papai, ninguém está eleito antes do voto. Você certamente vai ser eleito. E papai sabia, mas a pessoa se encanta também, né, Rogério? Claro. Você sabe que as coisas também entram na sua cabeça. Ele era muito bem tratado, todo mundo carregava. Ele, papai no colo. E, de repente, na campanha, naquele negócio, as pessoas... E a mamãe, muito parceira também, ficava, ó, esse é confiável, não confia muito nesse, não. Então, era uma situação de divisão, e na campanha é mais difícil ainda, né? Claro. Na campanha você não pode brigar com ninguém. É voto. Mas você também tem que ter um pouquinho de jogo de cintura. Claro. Né? Agora, com certeza. Juscelino toma posse e algo que eu gostaria muito de destacar nessa nossa conversa, Maristela, que é muito importante, sobretudo por um ambiente em que a gente está, que é o ambiente da academia, ele toma posse e se cerca de intelectuais e de artistas. Ele se cerca naturalmente também de grandes técnicos, grandes gestores, enfim, monta um ministério de alto padrão, mas não esquece da cultura, da educação, das artes, da intelectualidade. Então, se nós pesquisamos bem, nós vamos ver que entre os assessores de JK estavam Altran Dourado, Alfonso de Guimarães Filho, Augusto Frederico Schmidt, enfim. É como o Juscelino lidava com artistas e intelectuais, que papel ele atribuía à cultura e que ele atribuiu à cultura e à educação no seu governo, na presidência? Ele era vidrado pela inteligência e pela arte. Desde a Pampulha, desde quando ele foi prefeito, ele era fascinado com a arquitetura, era fascinado com literatura, com as pessoas inteligentes. Então, ele dizia, se eu, por exemplo, na época da presidência, vou dar um exemplo assim de presidência, tinha que fazer vários discursos, ia para o Nordeste, ele tinha os assessores que escreviam para ele. Alguns faziam os discursos mais tranquilos, outros faziam os discursos mais empolgados. Muitas das vezes ele jogava o discurso fora, começava a ler o discurso, achava que não pegava o clima ali na hora. O Schmidt, por exemplo, escreveu muito discurso para o papai, vários. Mas vários o papai jogava do lado também, e o Schmidt ficava com ódio. Eu fiz um discurso para ele. Mas eles tinham uma amizade muito grande, então tinha essa liberdade. O papai falou, Schmidt, o seu discurso estava lindo, mas só que o clima não estava. E o Schmidt não era político, ele era escritor, né? Claro. Quer dizer, ele estava escrevendo ali com entusiasmo político, mas ele mesmo não era político. Talvez até ele jogasse o discurso do lado. Então, o papai era um amante das artes, da literatura. E em Diamantina, você imagina, pobre, ele estudava, trabalhava, ele tinha um servicinho dele de criança, né? Que ele carregava lá, transportava através do carneirinho, levava coisa para uma senhora vizinha que dava um dinheirinho para ele. Ele leu todos os livros da Biblioteca de Diamantina. Todos. Porque era o único lugar que ele podia ler de graça. Ele não tinha dinheiro para comprar livro. E isso ele fez também como estudante, ele foi ler os livros também. Quer dizer, ele era fascinado, ele não entendia uma casa que não tivesse livro. E ele dizia assim, não é livro de enfeite, não, viu? Não compra pela capa, pela encadernação, não, tem que ler pelo conteúdo. Claro. Então, exatamente, inclusive em Brasília, quando eu estava construindo lá o Alvorada, a preocupação dele era essa, Oscar, eu quero uma biblioteca, mas depois...
E ele se preocupou em procurar os livros também para a biblioteca, entendeu? Como no memorial, nós fizemos em homenagem a ele, levamos toda a biblioteca dele para o memorial, né? Que bom. Maristela, a presidência de Juscelino acabou gerando uma expressão muito utilizada até entre os pesquisadores, os cientistas políticos, que é a expressão que ficou conhecida como os anos JK. Os anos JK, para muitos pesquisadores, traduzem um tempo em que o Brasil foi feliz e, sobretudo, um tempo de grande impulso na área do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social, mas também na modernização dos costumes, da cultura, né? Brasília é um pouco a síntese, o símbolo desses anos JK. Né? Nos anos JK floresceu, por exemplo, a Bossa Nova, a arquitetura de Niemeyer, de Lúcio Costa, enfim. No seu coração, o que foram os anos JK? Tem a expressão dos anos dourados, né? Anos dourados. Eles eram anos dourados. Por que eles foram dourados? Porque não era só papai, não. Papai também foi abençoado por um momento mágico. Quer dizer, ele, presidente da República, começou isso um pouco na Pampulha e no governo de Minas. Isso. Que ele veio trazendo as pessoas até a presidência, aqueles que já conhecia. Mas papai, você imagina, hoje em dia, se eu quiser montar um governo à la JK, 50 anos em 5, onde é que eu vou achar o Oscar Niemeyer? Onde é que eu vou achar o Lúcio Costa? Você está entendendo? Em termos de arquitetura e planejamento. Estou falando só em cidade. Que me estuda, eu sou arquiteto, então eu tenho que puxar para o meu lado. Claro. Mas é uma verdade, você não consegue. Tem pessoas maravilhosas, não estou dizendo que não tenha, mas conseguir motivar essas pessoas numa aventura que era dele, porque era uma aventura dele. Entendeu? Papai, ele acreditava e ele fez com que essas pessoas acreditassem nessa aventura, que não era uma aventura que era programada, tinha um plano de metas, era tudo estudado, ele sabia o que ele queria fazer no Brasil. Ele não tinha nenhuma dúvida, quer dizer, ele foi trazendo ao longo a carreira dele foi toda formada, o conhecimento dele já começou em Diamantina com os livros e com as pessoas e com a pobreza. O pai conhecia a pobreza. Ele não passou fome, mas ele conhecia a pobreza. Ele se instruiu por ele próprio, pela vontade do saber. Ele foi à carta. Ele entrou na política por uma coincidência de 30, né? Para poder, lá na Revolução de 30, conheceu o Benedito Valadares, de quem ele ficou muito amigo. E aí ele começou. E a política, para ele, eu acho que foi um desafio a mais. Ele já tinha tido tantos desafios. Já tinha sido estudante pobre. Já tinha sido médico e fazia plantão, trabalhava na rádio, era radiotelegrafista para poder se sustentar. Então, o desafio da política foi um desafio maravilhoso. E ele abraçou, e ele já tinha as ideias, ele conhecia o Brasil. Quer dizer, você não pode improvisar. Você pode, vamos dizer, progredir no seu conhecimento, mas improvisar conhecimento, sobretudo político. E o que eu acho que a maior qualidade dele, em termos políticos, era o lado humano. Nós não podemos ter um político, um chefe, sem ter um lado humano. E ele tinha. Compaixão, solidariedade, fraternidade, empatia pelo outro. Empatia, compreensão. E saber que o problema, aquele negócio, ele tinha aquela frase que ele falava sempre, que eu acho perfeita, que tem relação também, que eu acho que junta, não é só com empatia, mas ele dizia, a sua liberdade acaba quando a minha liberdade acaba quando a sua começa. Uhum. Então, ele dava às pessoas com as quais ele trabalhava a liberdade de poder ir contra uma opinião dele e discutir, sabe? Claro, porque... um apreço pela diversidade de ideias, né? Pela democracia. Exatamente. Não, e procurava entender por que existia aquela diversidade em relação ao pensamento dele. Claro. E muitas vezes. Isso é uma coisa... É humildade? Mas não é por humildade. Eu acho que é por instinto. Agora, Maristela... O temperamento... Oi.
Por favor, eu te cortei. É por instinto, você falava, né? É. Por instinto e sentimento. Era instintivo nele, era uma coisa, saía de dentro. Ninguém punha dentro de papai o que ele não quisesse que pusesse, mas tudo saía de dentro dele, era muito bom. Claro. Você se lembra do dia da inauguração de Brasília? Me lembro. Conta para o nosso público o que está na sua memória desse dia tão importante ali de 1960. 21 de abril. 21 de abril de 1960. Esse dia foi realmente o dia que eu vi papai mais realizado. Porque ali ele estava fechando um ciclo de vida, de projetos, de tudo que ele lutou para isso. E tem uma frase que eu acho linda, aí eu vou do lado da mulher. Claro. Ele levou a vovó Júlia a Brasília. Imagina, ela não queria ir de jeito nenhum. Mas ele falou, imagina, se não for. E foi. E na hora da inauguração, na hora da chegada de papai em Brasília, nós colocamos a vovó num dos hotéis poucos que tinham, na janela, na sacada, porque a vovó não podia estar no meio lá. Eu não sei nem se foi numa superquadra daqui, num apartamento. Eu só me lembro, ele colocou a vovó para a vovó ver, porque a vovó achava que ele era maluco com esse negócio de Brasília, né? Ela achava que ele estava ficando doido. Aí, na chegada, tem os filmes até hoje, né? Papai entrando em Brasília para a inauguração. Aí ela vira, assim, só não mesmo para fazer isso. Quer dizer, aí é a expressão de admiração da mãe e do conhecimento de como ele era uma pessoa que sabia o que queria na vida e lutava pelo que queria. Claro. Uma história muito bonita que você fala sobre Brasília é a que inclui Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Eu gostaria que você contasse isso para o nosso público, né? Como surgiu a Sinfonia para Brasília. Porque isso reforça, mais uma vez, o apreço que o governante dava aos artistas, à cultura e às artes. Ele, sobretudo, né? Ele sempre foi, né? Desde a Pampulha. Não, que um dia em Brasília, ele chegou à conclusão assim: uma cidade não pode deixar. Uma capital tem que ter uma sinfonia. Todas as grandes cidades, grandes músicos do mundo, as grandes sinfonias foram encomenda de chefes de Estado, de governador, de reis, não sei o quê. Tinha que dar o apoio para os artistas, para poder compor. Eles compunham, mas tinha que mostrar. Aí ele falou assim: não, uma capital sem sinfonia não dá. Aí ligou para o Vinícius e convidou-os para ir para Brasília para compor uma sinfonia para ele. Imagina a cabeça do Tom. O Tom já era amigo a vida inteira, e o Vinícius também, mas o Tom mais, até por afinidade familiar, Benedito Valadares, aquele negócio todo, que ele foi casado com a filha do Benedito. Aí, papai já tinha. Foi logo que inaugurou o Palácio da Alvorada, então nós já tínhamos saído do Catetinho, e fomos para o Palácio da Alvorada. Aí, papai lojou lá, no Catetinho, o primeiro Catetinho. Sim. Tem o Olho d'Água, né? Você sabe por que foi construído lá o Catetinho, que tem o Olho d'Água. E aí, eles foram visitar o Olho d'Água, o Tom e o Vinícius, e compuseram a Sinfonia de Brasil, mas compuseram também Águas de Março. Que beleza. É o fim do caminho. Que lindo isso, né? Uma maravilha. Muito bem. E as descrições são lindas. O Lúcio Costa também tem, eu não sei de cor toda a descrição dele, da memória descritiva do projeto de Brasília, é lindo. Uhum. E, na realidade, o que é o projeto? Se você olhar o mapa de Brasília, eu tenho aqui, depois eu até posso te mandar a fotografia, o desenho que o Lúcio Costa fez. Uhum. Pode ter um avião, ou então um pássaro, mas a definição dele também, como tem o eixo monumental, pode ser pessoas rezando de mão dada. Olha que beleza. Mão postas. É lindo, é lindo. É uma poesia, um poema. Tudo tinha um significado. Uhum. Todas as pessoas eram inspiradas. Isso é que eu acho que foi um momento muito criativo no Brasil. Foi realmente um momento mágico. Uhum. Nós precisamos ter outros momentos mágicos assim, mas a gente precisa investir nas pessoas para terem momentos mágicos, né?
Claro. Maristela, acompanhando aqui a trajetória de Juscelino, do acadêmico Juscelino Kubitschek, integrante para sempre da nossa Academia Mineira, Maior sonho da vida dele. Nós sabemos que ele deixa a presidência, enfim, e aí começa a viver anos difíceis. Eu tenho por obrigação, até como jornalista, de fazer a você algumas perguntas sobre isso. Em 64, em junho, houve a cassação dos direitos políticos de Juscelino. Como é que 8 de junho. 8 de junho. Como é que a família recebeu isso? Como é que isso está na sua memória hoje? Eu peço, enfim, a sua compreensão, mas é importante também falar sobre isso. Olha, foi um dos dias mais tristes da minha vida. Não porque caçaram um presidente, mas é porque caçaram JK. Não tinha nenhum argumento e nada que pudesse justificar uma cassação, a não ser uma perseguição direta a ele. Ele não merecia isso. Ele não merecia essa injustiça. Então, foi uma coisa assim, a gente foi, na mesma hora, fomos para a casa dele, para dar forças a ele, né? Para não ficar com a astral baixo. Mas ele só falava assim, eu não estou entendendo por que disso. Por que precisavam me ferir dessa maneira? Eu sempre fiz o melhor por esse país. Eu não quero nada, não tenho nada, eu só quero poder contribuir mais. Uhum. Então, foi muito triste. Como é que foi o exílio, o ano na França? Como é que foi isso? Como é que está registrado na sua lembrança? Olha, por que ele foi para a França, em primeiro lugar? Ele não tinha condições de ficar aqui no Rio de Janeiro, porque ele ficou preso, né? No Forte Gragoatá, inclusive a gente ficava de castigo. A gente ia para lá, eles marcavam para a gente ir lá visitá-lo, e a gente não podia entrar, só a mamãe. Era um castigo. Pegava a barca, não tinha ponte. Nós pegávamos a barca de Niterói para ir lá, com hora marcada, e não podíamos ver papai. E ele lá sofria naquela angústia, aquele sofrimento aí, através dos advogados, do médico, tudo. Ele ia morrer se ele continuasse mais um tempo. Então, a mamãe deu a palavra de honra dela que ele não ia receber ninguém em casa e que ele podia ficar em prisão domiciliar. Mas o que aconteceu? Ele ficou em prisão domiciliar, mas era uma loucura, porque nós tínhamos que controlar as pessoas para não irem visitá-lo. Só podia visitar a família e médico e os funcionários que trabalhavam para ele. Mas todo mundo queria ver papai. Tinha plantão militar embaixo 24 horas. E aí, a mamãe, quando falou que queria levar papai para casa, que ela daria a palavra de honra dela, né? De que ninguém iria entrar no apartamento, a não ser família e médico. Um dia aparece... no dia que papai sai da prisão, ele chega em casa e estava tão nervoso que ele arrebentou o tendão de Aquiles. Olha. Então, nós tivemos que ligar para o general para pedir permissão para papai poder ser operado. Levamos papai para ser operado e foi uma coisa até chocante, interessante. Tinha mais militar na sala de cirurgia do que médico. Acho que eles acharam que estava fingindo. Uhum. Aí ele foi com a perna engessada para o apartamento dele. Na época ele estava morando aqui na Vieira Soto. Mamãe então pôs a cama de papai de frente para o mar, porque ele não aguentava ficar preso, papai. Não era para ser. Ele gostava de liberdade. Ele era um passarinho, né? Gostava de voar. Tem até a música do Voar, Voar, foi bem distante, né? Que a gente então pôs assim, uma cama hospitalar, ele com a perna engessada para cima. Plantão 24 horas embaixo. Mas um dia chegou lá o capitão do forte, lá, que não acreditou que o papai estava lá. Subiu. Aí o funcionário, a mamãe não estava em casa, pediu para ver. Quero ver o senhor Juscelino. Ele carregou. Papai estava virado ao contrário da entrada da porta, sabe? De costas. Você acredita que eles não acreditaram que era papai? Deu uma volta para ver a cara de papai.
É impressionante. Aí, é o negócio. Aí, quando a mamãe chegou, o funcionário contou para ela o que tinha acontecido. E a mamãe ligou para o general e falou: olha, general, nesse dia foi muito engraçado. Estava Márcia, eu, Rodrigo. Mamãe estava uma fera, uma fera. Aí entrou uma mulher defensora, que era a mamãe. Claro. Falou: general, eu dei para o senhor a minha palavra de honra. Se o senhor sabe o que é honra, e se o senhor tem, eu não sei, mas eu tenho. Eu disse para o senhor que ninguém entraria aqui, a não ser as pessoas que trabalham em família. Então, general, não sei se eu não tenho honra, não sei como é que é. Agora, eu digo para o senhor, se entrar mais algum soldadinho aqui dentro da minha propriedade, vai ser recebido por mim a bala. Bom, quando ela fala isso, aí eu olhava para o Rodrigo e para a Márcia, bom, agora vão ser 2 presos, né? Vou prender a mamãe também. Mas é aí que a mulher guerreira. Claro. Querendo saber da mulher, eu estou te contando a personalidade da minha mãe. Claro, claro. Entendeu? Importante esse registro. Uhum. Não, porque aí então nós chegamos à conclusão que quando ele tirou o gesso e tal, que era melhor ele sair do Brasil uns tempos para poder ver se acalmavam as coisas aqui. Para viajar também já foi uma confusão. Eu estava grávida e fomos ao aeroporto, no voo normal e tal, e os soldados, entramos pelo aquele lado militar, porque não podia entrar pelo aeroporto normal, né? O galeão da base ali, a base aérea. E o militar lá saca o revólver, fica de revólver na mão e vai acompanhando. E quando nós somos até a escada, levar papai, ele põe o revólver, com esse revólver assim, meio que na minha barriga, que eu estava grávida. Sabe como tropeçou, coitada, sei lá como é que foi. A mamãe, quando viu, virou uma vara, quase que ele tirou da mão dele o revólver. O senhor não encosta na minha filha, não. Quer dizer, ela tinha essa personalidade de defesa. Claro. Dos seus. Uhum. E papai, ele estava absolutamente perdido, ele não estava entendendo. E não dava para entender mesmo, né? Uhum, uhum. É uma violência impressionante. É uma violência. E aí ele passa esse período na França. Ele vai para a França, depois ele foi para a França porque tinha morado na França, né? Isso, quando estudante. Foi por isso ele se sentia em casa, ele falava francês muito bem, e a mamãe falava francês pela educação de escola de freira, né? Mas ele era muito convidado. Aí ele começa a receber esse convite para fazer conferência no mundo inteiro, sobretudo nos Estados Unidos. Então, atravessava o Atlântico toda hora, até que ele resolveu depois mudar para os Estados Unidos. A razão dele ter mudado para os Estados Unidos foi essa. Porque em Nova York ele tinha mais facilidade de viajar. Papai fez conferência em universidade em quase todos, acho que só 2 estados americanos que ele não fez conferência, a convite da universidade. Uhum. E lá ele ficou. E ele tinha um inglês meio macarrônico, o forte dele era o francês. Maristela, e o regresso ao Brasil? Como é que isso está na sua memória? O regresso ao Brasil, enfim, e o ciclo final de JK entre nós? Chegou um ponto que ele falou, e nós demos força para ele, para isso, eu vou para o que deve é. Porque, inclusive, ele diz, tem a frase dele que eu acho linda, acho que está até numa das cartas que ele me escreveu, que os gregos, quando inventaram o exílio, eles sabiam muito bem o castigo que eles estavam dando para as pessoas. Uhum. Que não tinha nada pior do que o exílio, porque você fica sufocado. E olha que ele gostava de viajar. Uhum. E ele falou, eu vou de qualquer maneira. Eu vou enfrentar o que acontecer. Uhum. Só que aí ele veio e não aconteceu mais nada, graças a Deus. E ficou aqui sendo convidado de novo. Claro. Fazendo conferência e teve aquele... E é engraçado porque papai não tinha medo de avião nenhum, né? Nunca teve. Uhum. Fazia os piores voos possíveis, aqueles assim, que a gente achava que o avião ia cair.
Tem uma história muito engraçada, que quando nós fomos a Brasília numa dessas vezes, acho até que foi na época da Sinfonia de Brasília, não sei, que quando tinha vaga no avião, o papai nos levava para Brasília e minhas amigas também. A Olha que turma bom. da mãe chamava as minhas 6 filhas. Eu, Márcia, nós tínhamos mais 4, sendo que uma é prima e se tornou minha cunhada, e todas amicíssimas. Então, a mãe chamava minhas 6 filhas. Então, quando tinha vaga, espaço no avião, a gente ia. E um dia nós pegamos... Não foi nem para Brasília. Foi quando foi inaugurar o trecho da estrada Belém-Brasília. Ok. Vamos para Belém. Aí, na saída de lá, de Belém, nós pegamos uma tormenta daquelas assim, e arrebentou a antena do rádio do avião, mas ninguém sabia o que era. E batia na fuselagem em cima. E como a gente tinha ido para Belém para fazer essa inauguração da estrada, e estávamos indo para Brasília, tinham vários ministros e pessoas assim do governo no avião também. Os homens ficaram com medo danado. Você não tem ideia. Então, a mamãe chegou para nós e falou assim, olha aqui, vocês meninas que não tem medo nenhum, vai lá, senta perto do fulano, conversa com ele, tranquiliza ele, outra. Então, nós tivemos a função de acalmar os homens. A minha cunhada foi sentou perto dele, não, olha, o senhor não fica preocupado, não, porque avião de JK, ela falando para ele, avião de JK, não tem problema nenhum, o senhor já fez voos incríveis, mas o avião pode cair, ele não morre e eu morro. Ela perguntou para a mamãe, esse não tem solução. Quer dizer, mas você vê como é que era a parceria familiar, claro, sem interferência nenhuma, meu Deus do céu. Ninguém nunca pediu nada, a família nunca pediu nada. Quer dizer, meu sogro foi ministro porque foi secretário lá em Minas, claro. e a consequência foi meu casamento, não foi a razão de ter sido ministro, né? Quer dizer, Lopes, claro. É completamente diferente. Fundamental, né? Para Minas e para o Brasil. Foi quem planejou, fez planejamento, plano de metas, né? Claro. Maristela, nós estamos chegando quase ao final. Como é que foi para você, enfim, receber a notícia do 22 de agosto de 76, o falecimento de seu pai? Foi a maior confusão na minha vida, porque eu tenho um sítio aqui perto, na época não tem telefone, lá em perto de Petrópolis, não tem telefone, então o telefone era pela telefônica, tinha uma telefônica lá e nós todos recebíamos o recado que tinha um telefonema ou que quando a gente quisesse ligar. E eu, quando cheguei lá, e papai tinha me ligado, não, como é que é? Não, papai estava em São Paulo fazendo conferência, mamãe estava em Brasília. E aí, eu desci, sabe aquele negócio assim, me deu um instinto num domingo mais cedo, eu falei, não, vamos descer, eu quero falar, porque a mamãe ligava para mim todo dia às 7 horas da manhã. Todo santo dia ela ligava. Um dia ela falou, minha filha, você acorda muito cedo. Por quê? Eu falei, porque se toca o telefone às 7 horas da manhã, eu acordo. Mas aí eu falei, vamos descer e tal. Vamos descer mais cedo, não pegamos trânsito. Quando eu cheguei aqui no Rio, tinham 2 recados. Um de papai, que estaria vindo, tinha deixado recado, não tinha telefone lá, que saber se eu estava em Araras, lá em Petrópolis, que ele iria para lá. E outro da mamãe, querendo saber se eu já tinha chegado. Quando eu liguei e queria saber se eu tinha tido notícia de papai, eu falei, olha, acho que ele está indo lá para o sítio, eu estou aqui, não sei o quê. Aí a gente vê a notícia no jornal. Meus filhos viram a notícia pela televisão e eu também. Uhum. Porque o carro não chegou. Aí foi estado de choque. Claro. Mas eu acho que foi uma morte abençoada, num certo sentido. Papai, ele foi como uma estrela que veio, iluminou e foi embora. Uhum. Eu não vejo papai numa cama, doente, entendeu? Entendi. Seria um sofrimento para ele mortal, se ele tivesse consciência da doença,
E se não tivesse, seria um sofrimento mortal para a família e para todos. Então, Claro. aquela morte chocante dele foi como ele mesmo. Ele era assim. Ele morreu da forma, vamos dizer, para a biografia dele, eu acho que foi a forma correta, como uma estrela que veio, iluminou e foi embora. Uhum. Maristela, pergunta final, de novo, e mais uma vez agradecendo seu carinho. Desculpa, porque eu sou muito... Falo demais para mim. Não, é uma conversa muito agradável, um privilégio, uma alegria para nós. A Academia Mineira de Letras, e eu, muito especialmente, nós estamos muito honrados. Agora, como pergunta final, uma reflexão final sua, o legado de Juscelino. Eu sei que ficaríamos aqui horas para falar sobre esse legado, mas o legado de Juscelino, do acadêmico Juscelino Kubitschek, para o seu coração. O legado do acadêmico Juscelino Kubitschek é dizer que a alegria que ele sentiu ao se tornar acadêmico da Academia Mineira de Letras foi o prêmio justo e merecido que ele recebeu. Eu nunca vi papai tão feliz na vida. Ele parecia uma criança, verdadeira criança. Porque assim, minha filha, você já imaginou? Mas a alegria dele, você vê os olhos dele. Então, esse legado de curtir a felicidade pelas coisas que você deseja, e coisas maravilhosas, quer dizer, porque ele achava a coisa mais fantástica era o título intelectual. Ele agora ele brincava, agora eu sou intelectual, não brinca comigo, não. Mas porque era um homem tão instruído, e o reconhecimento da Academia Mineira de Letras, ao dar a ele esse título, acho que foi o último momento de alegria na vida dele. Então, vocês deram a ele não só um título, que nós honramos muito, e ele era muito merecido, mas essa felicidade. Que bom. Isso é muito importante para mim, mas muito. Eu fico muito feliz, fico até emocionada. Muito obrigado pelas suas palavras. A Academia agradece. Juscelino engrandece a Academia Mineira de Letras, naturalmente, é um patrimônio valioso da Academia Mineira de Letras. Uma frase final de Maristela Kubitschek. A herança de JK para o Brasil. É acreditar no Brasil e trabalhar por ele. Temos que acreditar. Esse país merece. Eu acho que a herança de papai é isso. Nós estamos aqui falando tantos anos depois a respeito 45 dele. anos, Pois é, sobre a academia, o título que ele sonhou na vida, e que vocês deram a ele, e que deram uma alegria tão grande a ele, é uma emoção total, é uma emoção. Eu não posso nem falar muito sobre isso, eu vou chorar, não fica bem. Maristela Kubitschek, querida, muito obrigado. Obrigada, pela sua generosidade. Imagina. E eu vou aí visitar você, hein? Vai ser recebida em grande estilo, na melhor hospitalidade mineira. Ok, obrigada. Também. Um abraço fraterno. Muito obrigado por tudo. Beijo para vocês todos aí e muito obrigada a vocês, especialmente. Tá, Rogério? Obrigado. E viva o nosso confrade Juscelino Kubitschek. Viva o confrade. Tchau. Um beijo. Boa noite. Obrigado. Boa noite.